Na sua vida diária, como você pode se proteger e proteger outras pessoas da contaminação por micro-organismos patogênicos? Enquanto assiste ao documentário, preste atenção como os micro-organismos são economicamente importantes para os seres humanos. Discovery na Escola apresenta Bactérias, parte 2. Obrigada. Uma das formas de estudar a resistência aos antibióticos é ir onde os antibióticos são mais utilizados. Em Wisconsin, as enfermeiras Priscilla Goltz e Jane Stofflet estão coletando amostras do material produzido por narizes escorrendo. Isso faz parte de um estudo para o Centro de Controle de Doenças. Em Wisconsin, a taxa de pneumococos resistentes em algumas creches é superior a 40%. Certo. Agora vou dar um abraço de urso em você e você dá um abraço de urso então, Jane vai dar um abraço e vamos dar uma olhada no seu nariz. Eu só quero que você conte até 3, tá bom? 1, 2, 3. Pronto. Tudo pronto. Tudo bem. É só isso, Agora é só você escolher um brinquedo. Vamos escolher um brinquedo. Menina, você se comportou muito bem, Fique meu aqui anjo. o dia todo. Obrigada. Ah, sim. Geralmente, as creches são encaradas como um terreno muito fértil para a procriação de organismos novos e resistentes. Em muitas creches grandes, 30 a 40% das crianças podem estar recebendo antibióticos. Por isso, um organismo que seja um bom colonizador encontra ótimas oportunidades para colonizar muitas crianças em creches e, posteriormente, causar doenças, principalmente se for resistente a 2 ou 3 antibióticos. Milhões de crianças tomam antibióticos para infecções nos ouvidos ou para se prevenir contra elas. Se o remédio não matar todas as bactérias, a infecção retorna e são prescritos mais antibióticos. Os médicos estão preocupados com o uso excessivo de remédios, mas não veem muitas alternativas. Você se lembra de quando falamos sobre a bactéria chamada pneumococo? Sim. Provavelmente é a causa bacteriana mais comum das infecções nos ouvidos. Ela é a que está mostrando mais sinais de não estar respondendo bem aos antibióticos. Certo. Ei, olha só para você. Olhe para suas orelhas. Ele ainda tem muita secreção. Vai demorar um pouco para que a secreção atrás do tímpano seja reabsorvida ou vá embora. Certo. Bem, pela aparência dos tímpanos, acho que devemos dar a ele um antibiótico preventivo. Certo. E vamos fazer isso durante 4 a 6 semanas. Certo. Ele pode se sentir desconfortável. Sim. É ruim, mas não podemos deixar assim. Principalmente para os pais. E se aparecer uma erupção na pele? Os antibióticos são amplamente prescritos mesmo quando não ajudam. Anualmente são emitidos 18 milhões de receitas para resfriados causados por vírus. Acho que a simples tonelagem de antibióticos que é usada anualmente no mundo contribui para o problema de bactérias resistentes na comunidade, que posteriormente se torna um problema no hospital, tornando-se depois um problema nas creches, e tudo isso está intrincadamente conectado. Nos anos 50, os animais também começaram a receber antibióticos. Além de refrear as doenças, e por motivos que ainda não foram compreendidos, essas drogas promovem crescimento. Atualmente, metade de todos os antibióticos usados nos Estados Unidos são usados na alimentação de animais. Este porquinho será alimentado com penicilina e tetraciclina antes de ir para o mercado. Até os vegetarianos recebem uma dose. Antibióticos também são pulverizados em frutas e vegetais. Não consigo imaginar um microbiólogo que diga que a aplicação disseminada de antibióticos fará algo além de selecionar organismos resistentes a antibióticos. Esta é a consequência. Há motivos econômicos para o fazer, e pode ser isso que o público queira. Mas eles também têm que sofrer as consequências, pois os antibióticos talvez não sejam mais úteis no tratamento de doenças daqui a algum tempo, no futuro próximo. O laboratório mandou o laudo da segunda amostra. A bactéria demonstra ser muito resistente ao antibiótico que ele estava tomando. Além de ser resistente àquele antibiótico, na verdade, ela é resistente a 2 outros que poderíamos usar. Felizmente, ainda há outro. É um antibiótico chamado vancomicina. Já está preparado?
A vancomicina é considerada um antibiótico de último recurso. É muito potente, é cara e pode ser tóxica. Elia vai ter que receber esse remédio por via intravenosa e precisará manter a dose por 5 semanas, mesmo depois que for para casa. Isso é uma mudança drástica em relação às infecções de pneumococos do passado, quando uma colher de chá de um remédio cor-de-rosa 2 vezes ao dia resolvia tudo. Há uma grande preocupação quanto à disponibilidade de alguns antibióticos para tratar alguns organismos resistentes. Hoje em dia, alguns problemas só podem ser resolvidos por um único antibiótico. Então, existe o temor de que, se houver o desenvolvimento de resistência a este antibiótico, teremos um grande problema em nossas mãos. O Staphylococcus aureus é a maior causa de infecções hospitalares. Nos últimos anos, o número crescente de cepas resistentes tem gerado alarme. Muitas das cepas de Staphylococcus aureus em hospitais são resistentes a tudo, exceto a vancomicina. Então, se essas cepas se tornarem resistentes à vancomicina, pode haver o desenvolvimento de novas cepas de bactérias muito comuns e resistentes para as quais não haverá tratamento. Isso é um temor. Nos anos 90, as alas dos nossos hospitais pareciam com as alas dos anos 30, a era que antecedeu os antibióticos. Tínhamos pessoas morrendo de doenças como febre tifoide, tuberculose, difteria e pneumonia. E, na verdade, não tínhamos muito a dar a elas sob forma de terapia. No Colorado, o sol brilha praticamente o ano todo. Aconteceu. No hospital de Tóquio, um paciente desenvolveu uma infecção estafilocócica resistente à vancomicina. Se a cepa viajar para os Estados Unidos, como ocorreu no passado com cepas resistentes, os médicos terão pouquíssimas opções. Um dos fatores que levaram ao aumento global da resistência por parte das bactérias é o fato de termos populações de pessoas que se deslocam muito. Há viagens internacionais nas quais se pode literalmente pegar um organismo resistente e o transportar de um continente a outro em menos de um dia. Então, esse é um grande problema em âmbito mundial. Não existe tratamento para algumas cepas resistentes de algumas doenças que são potencialmente mortais. Em 94, uma mulher coreana voou de Baltimore para Chicago e Honolulu. Ela não sabia que era portadora de um caso ativo de tuberculose resistente a diversas drogas. Em virtude da doença, a mulher morreu 1 mês depois. Os passageiros que estiveram nos mesmos voos que ela foram examinados. 15 apresentaram resultado positivo para a tuberculose. Essas pessoas poderão ou não desenvolver uma tuberculose ativa. Se aprendemos alguma coisa nos últimos 50 anos da era do antibiótico, é que esta corrida vai continuar. Ela poderá se acelerar, porque no futuro teremos novos antibióticos, além de novos tipos de antibióticos. Mas acho que seremos ingênuos se pensarmos que este processo irá parar simplesmente porque desenvolvemos uma nova categoria de antibióticos ativos contra um micro-organismo que atualmente é resistente. Acredito que não irá parar. Com a vancomicina, temos que nos preocupar com coisas como a toxicidade renal e os ouvidos. E este é o grande problema com os organismos que oferecem resistência. Temos um longo caminho à frente. Ele irá para casa tomando antibióticos intravenosos. Profissionalmente, temos pouquíssimas opções a oferecer a ele. Ei, você nem parou para dizer oi. Ele está pronto para voltar para casa. Um enfermeiro o visitará em casa para iniciar a medicação intravenosa. Ele será monitorado de perto para terem certeza de que o antibiótico não está causando problemas aos rins. 6 semanas depois, a infecção de Elia finalmente se foi. Nesta parte de Dakota do Sul, a cidade de Lead é um território de mineração. Pessoas de todas as partes das Black Hills têm trabalhado para a companhia de mineração Homestake, a mina de ouro em atividade há mais tempo em todo o mundo. A cidade tem uma única empresa. Sem a Homestake, Lead não existiria. Muitos deles são a 3ª ou 4ª geração de mineradores. Os avós trabalharam na mina, depois os pais. Então é como uma grande família. Dê uma olhada nesta mesa aqui. É só uma garimpadeira de ouro automática. Ela faz a mesma coisa que o pessoal fazia antigamente no riacho, só que é muito mais eficiente, trabalha muito mais rápido e recolhe mais material. Vê aquela faixa dourada descendo daquela mesa? Aquilo é ouro. Mas aquela faixa é apenas metade do ouro desta pepita. Para extrair o restante, a pedra vai para tanques enormes de cianeto.
O cianeto dissolve o ouro exatamente como um açúcar dissolve na água. Ele obtém uma solução pura. Depois que o ouro era extraído, a solução de cianeto era jogada no córrego da cidade Whitewood, matando tudo que se encontrava na água. Durante mais de 100 anos, o córrego ficou inerte. A Agência de Proteção Ambiental deu à Homestake 1 ano para o desenvolvimento de um projeto para a retirada do cianeto do córrego. Os responsáveis pela mina não sabiam como resolver o problema e ainda manter a mina rentável. Para os moradores de Lead, em Dakota do Sul, o lucro da Homestake significa empregos para a cidade. Há poucas coisas além do cianeto capazes de dissolver o ouro e elas são muito piores do que o cianeto. O presidente da Homestake aumentou o desafio, tornar as águas do córrego tão limpas que nelas vivessem trutas. A Homestake contratou um bioquímico local, Jim Whitlock. Whitlock e sua equipe resolveram usar seus conhecimentos de microbiologia para experimentar algo novo. Começamos com o conhecimento simples de que as bactérias toleram o cianeto e sabíamos que algumas bactérias toleram mais cianeto do que outras. Na verdade, essa é uma forma padrão usada por microbiólogos para identificar bactérias tomando por base a quantidade de cianeto que toleram. Pesquisamos mais a fundo e descobrimos que elas dividem a molécula de cianeto em 2 partes para usá-la como alimento. Essa foi a única coisa que descobrimos que poderia funcionar. Então, era uma oportunidade única e tinha que funcionar. Essa era a parte que assustava um pouco. Funcionou. Atualmente, toda a água da mina subterrânea é filtrada através destes tanques. Cada um contém cerca de 9.000 quilos de bactérias pseudomonas afixadas a discos plásticos. As bactérias gostam de se prender a coisas e têm uma pequena cauda que usam para propelir a si mesmas na água. Elas descartam a cauda e secretam uma camada de muco. É assim que elas aderem ao disco plástico. Este disco gira lentamente, cerca de meia rotação por minuto, parcialmente submerso no tanque de água, com as bactérias presas a ele. Então elas estão dentro d'água e estão novamente fora d'água, e depois estão dentro d'água. Quando elas estão fora d'água, atendem às suas necessidades por oxigênio, e quando estão dentro d'água, estão pegando cianeto e absorvendo metais. Diariamente, 15 milhões de litros de água limpa jorram da usina de tratamento para o córrego Whitewood. A usina começou a funcionar em 1984 e em 6 meses havia peixes nadando no córrego. Os peixes são os melhores químicos que existem, não há como enganá-los. Ou está bom para eles ou não está bom para ninguém. Antes da água percorrer o encanamento e chegar ao rio, as trutas mantidas na usina de tratamento dão a aprovação final. Os peixes estão contentes. As pseudomonas têm muito alimento para consumir, fraturando o cianeto e o transformando em comida. Os contadores também estão contentes. Estávamos procurando um processo químico que provavelmente custaria 3 a 4 milhões de dólares por ano em substâncias químicas e na parte operacional. Acabamos achando um processo biológico que tem um custo operacional de aproximadamente $500 milhão por ano. Atualmente, o minério retirado da terra gera emprego para 1.000 moradores locais e muitos trilhões de bactérias. O resultado são 1.000 barras de ouro por ano. Para mim, voltar ao lugar onde cresci e fazer parte da equipe que limpou a região e transformou completamente uma área foi muito compensador. Principalmente porque foi na minha cidade natal. Volte. Faça um teste de respiração hoje e vamos ver se os antibióticos funcionaram ou não. 1 em cada 10 adultos sofre de úlceras e isso não está relacionado ao estresse. Agora sabemos a causa verdadeira. Helicobacter pylori, uma bactéria espiralada de ação lenta que floresce no estômago. Exames simples detectam a Helicobacter pylori e pode-se dar início ao tratamento com antibióticos. Muito bem.
Temos a sua primeira amostra. É uma descoberta incrível. Conseguimos avançar tanto com relação à úlcera porque por muito tempo se pensava que a pessoa tinha que se ver livre de ácido. Então a cirurgia retirava o ácido, parte do estômago que o produz, e também retirava aquela área onde a úlcera se forma primeiro. Mas agora sabemos que é apenas uma doença bacteriana. É só tomar uma dose de antibióticos de 7 dias ou de 10 dias e acabou. É fantástico. Se for provado que ao menos uma destas doenças é causada por bactérias e deixar de ser incurável, ou se a cura for muito radical e inaceitável para muitos pacientes e ela puder ser retirada daquela lista e colocada na lista das doenças que podem ser curadas com antibióticos, isso seria uma grande contribuição. Este é o Instituto de Pesquisa de Genoma, o TIGR. Aqui eles pegam uma cópia heliográfica genética de uma bactéria, o seu DNA, e o dividem em pedaços que são ordenados por um supercomputador. Se o DNA completo é o livro que descreve uma bactéria, os genes são as páginas. Os computadores colocam as páginas na ordem certa. Quando a cópia heliográfica genética dos micro-organismos estiver completa, as funções dos genes serão estudadas. Quando os pesquisadores entenderem que genes são responsáveis pelo crescimento ou por doenças, eles poderão ser manipulados para muitos fins. Isso nos leva a uma pergunta muito mais abrangente. Pensamos que eles são muito evoluídos, e é provável que os nossos cromossomos sejam altamente evoluídos, e as bactérias são primitivas. Mas o oposto é que é verdade. Os cromossomos das bactérias são extremamente evoluídos. Pense em organismos que se duplicam a cada 20 minutos ou 1 hora, e que estão fazendo isso há bilhões de anos. Eles têm que ser muito eficientes em tudo o que fazem. Nas bactérias nada foi deixado ao acaso. São genes que englobam tudo para todas as finalidades práticas. Entender os genes dos micro-organismos também descortina milhares de alvos novos para antibióticos, vacinas e aplicações industriais. A diversidade que há lá fora é surpreendente. Nós conhecemos 1% do que está lá fora. E a coisa mais inteligente que podemos fazer nessa pesquisa é tentar encontrar novas formas de fazer culturas de milhares de micro-organismos novos e descobrir seu código genético e o que existe nele. Isso vai revolucionar virtualmente tudo o que fazemos. O Parque Nacional de Yellowstone é um dos lugares mais ricos do planeta para toda a vida microbiana. As bactérias florescem nas condições extremas encontradas nas piscinas. Os turistas observam um cenário espetacular. Os pesquisadores vêm aqui para entender como a vida consegue sobreviver. Os organismos que vivem nesses lagos precisam comer, por isso são chamados de heterotróficos. Eles têm que consumir o que existe em seu meio ambiente. Para que um micróbio consuma algo em seu ambiente, ele precisa fabricar uma enzima que consiga romper aquele item específico. Se virmos um pedaço de madeira neste charco quente e o tirarmos de lá, e se a parte externa do pedaço de madeira estiver manchada de branco, podemos perguntar como isso aconteceu. Quando observamos os micróbios relacionados àquela madeira, os estudos mostraram como esses micróbios têm aquela capacidade. Para isso, clonamos os genes desses organismos que codificam aquele tipo específico de enzimas. Descobrimos que, na verdade, eles se adaptaram para romper fibras de madeira nessas condições extremas. Clonando os genes que produzem as enzimas de branqueamento, eles podem produzi-los em quantidade. Isso significa que as empresas de papel podem usar enzimas bacterianas para branquear papel, diminuindo a necessidade de uso de cloro. É bom para o meio ambiente e é um grande negócio. A produção de enzimas é uma indústria de 11 bilhões de dólares por ano. A maioria dos antibióticos vem de bactérias que vivem no solo. Enquanto a busca por novos antibióticos continua, os cientistas estão aprendendo que sabemos muito pouco sobre a vida microbiana abaixo dos nossos pés. Para os microbiólogos, a Terra é a fonte mais rica de biologia nova que existe, porque há muito mais que ainda não estudamos do que o que já descobrimos. Numa colher de chá de solo, há pelo menos 1 bilhão de bactérias que podemos fazer crescer em culturas. No entanto, há muito mais bactérias, talvez 100 vezes mais, que não conseguem crescer nos nossos meios de cultura.
E, na verdade, é provável que tenhamos estudado apenas uma fração diminuta dos organismos que vivem no solo em função de sua capacidade de crescer em nossas lâminas. Mas se as bactérias não crescem no laboratório, como descobrir o que elas podem fazer? Como as examinar? Comece com o solo. Uma das coisas é extrair os genes de bactérias sem primeiro fazer culturas, apenas retirando o DNA do solo e depois colocando as peças daquele DNA em sequência para descrever os organismos que estão no solo. Usando esta metodologia, descobrimos que a maioria dos organismos do solo ainda não foi descrita. A busca por novas formas microbianas de vida tem levado os pesquisadores do solo do quintal ao leito do oceano e aos céus. Um meteorito de Marte tem estruturas fossilizadas com a aparência de pequenas bactérias. Os cientistas estão chegando a uma conclusão de que a vida pode ser muito mais comum no universo do que suspeitávamos. Em qualquer lugar onde haja água líquida, existe a possibilidade de haver vida, pois agora sabemos que aqui na Terra essa é uma exigência fundamental. Na verdade, em qualquer lugar na Terra onde haja água líquida, encontramos vida. Então, o fato de em planetas como Marte haver a possibilidade de ter estruturas hidrotérmicas abaixo de banquisas de gelo que possam produzir água líquida é muito emocionante. Os especialistas dizem que este é o início da era de ouro da microbiologia. A indústria, a medicina, a definição da própria vida estão sendo alteradas por criaturas unicelulares que não conseguimos ver. Todos os microbiólogos deveriam olhar para a água de um lago pelo menos algumas vezes durante o ano. Porque agora, na era da tecnologia, do DNA e da tecnologia de ponta, vivemos olhando o mundo através de um microscópio. E é bom de vez em quando observar a diversidade da vida, porque você não pode simplesmente a colocar num vácuo ou olhar para ela como um bando de AS, TS, GS e CS de um cromossomo. Por si só, isso não é vida. Então você deve observar a água de um lago. Todo mundo deveria observar a água de lago para entender que naquele instante há mais sobre o sentimento do que é a vida do que em qualquer outro tipo de experiência que possam ter. Olá, bem-vinda à nossa humilde casa. É bom estar aqui. Stacy apertou sua mão. Foi. Olha como suas mãos estão completamente cobertas. Meu Deus. Isso mostra como germes são transmitidos de mão em mão, de uma pessoa a outra e de superfície. Certo, agora pega a garrafa. Esta é a mesma garrafa que vou usar durante meses na cozinha. Amanhã vou colocar isso no meu pão italiano apenas para temperar. Agora, ali está a mesma garrafa com contaminação cruzada. Agora, nós já esfregamos assim. Temos que esfregar um pouquinho disso. Pronto. Quer um pouco de sal? Eu lembrei que era polinização cruzada e achava que era uma coisa boa. Fran, você está falando sobre polinização cruzada? Onde está o meu apito? Aquilo foi bom, isto é ruim. Inacreditável. Fran, eu não conseguiria definir melhor. Você poderia ficar por aqui o resto da tarde comigo? Agora que você já assistiu o Discovery na escola Bactérias Parte 2, converse sobre isso. Debata as razões do aumento mundial de bactérias resistentes a antibióticos. Quais são as implicações de bactérias resistentes a drogas para as populações humana e animais? O que podemos fazer a respeito? Agora experimente isso. Pesquise e escreva um relatório sobre um exemplo de uma tecnologia bacteriana moderna, como, por exemplo, a reciclagem de nutrientes, mineração microbiana, desintoxicação do lixo, fixação de nitrogênio, desenvolvimento de comidas ou tratamentos médicos. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere o Zoológico dos Micróbios, neste endereço da internet. Peça que seu bibliotecário ajude a explorar os muitos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Versão brasileira Sincrovídeo.